Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Ó, a nossa playlist do Ivantil que fez tanto sucesso, nossa playlist de carnaval, com as partidas carnavalescas aí do gênio Vassily Ivanchuk, o gênio ucraniano, o campeão sem coroa, que muita gente pediu para fazer a análise da partida que ocorreu em 2017. Eu ia falar no passado, mas a gente já está em 2019. Que ocorreu em 2017 contra o Wei Yi, um jogador chinês com 2.740 de rating na época, um jogador fortíssimo, um dos melhores jogadores da China aí, junto com Ding Liren. E, aliás, o Wei Yi, se eu não me engano, nessa época tinha novíssimo, assim, 17 anos de idade. Ele é muito novo, ele deve ter 19 hoje em dia. Um fenômeno mesmo, o Wei Yi. E aqui a gente tem então dois gênios, né, no tabuleiro. O Vassily Ivanchuk, 2017, já não está na sua idade mais jovem aí, né? Eu não tenho aqui certeza a idade dele, mas não sei, cinquentão provavelmente. E jogando aí contra o garoto, o Wei Yi. Dois gênios no tabuleiro. Um quase campeão do mundo, bateu na trave, o Vassily Ivanchuk, e o Wei Yi com um futuro ainda longo aí pela frente. Vamos dar uma olhada nessa partida então, que ela é muito divertida. O Vassily Ivanchuk começa aqui com D4. Temos cavalo F6 pelo Wei Yi. C4, E6, cavalo C3 e bispo B4. A Ninzo Índia, a defesa Ninzo Índia pelas pretas, né? Elas desenvolvem primeiro o cavalo, depois E6 e passam o bispo aqui para B4, com ideia de cravar esse cavalo e enfraquecer um pouco as casas D5 e E4. Ninzo Índia. Cavalo em F3, D5, e aí a gente acabou transpondo aí para um gambito da dama recusado aí. Tá bom? Não se preocupem com esses nomes, tá, gente? Eu falo isso mais para a gente ir se acostumando. Ao longo do tempo vai ficando natural tudo isso. Não precisa decorar nome nem nada, tá bom? Aqui a partida continua com C toma... D5 foi jogado e aqui a partida continua com C toma D5, E toma D5 e aqui bispo G5, cravando então também o cavalo das negras, né? Elas têm aqui um enfraquecimento, as brancas têm aqui um enfraquecimento das casas E4 e D5, pelo fato desse bispo, do cavalo estar cravado pelo bispo. Então as brancas também cravam aqui esse cavalo com ideias também de anular, né, de combater aqui essas casas centrais. H6 foi jogado, bispo H4, roque, e aqui E3 pelo Ivanchuk, ele precisa desenvolver esse bispo de casas claras e dar roque, né, o rei dele não pode ficar aí no centro para sempre. Bispo em F5 foi jogado, torre C1. Esse lance é importante, né, porque anula um pouco o efeito aqui desse bispo, né, muitas vezes esse cavalo consegue vir para B4 e vai lá para C2, né? Esse bispo aqui ele é bastante forte e a torre em C1 é um excelente lance. Além de segurar aqui a casa de C2, também faz uma pressão nessa coluna C semi-aberta aqui. A gente vê como o Ivanchuk ele está postergando, né, para desenvolver esse bispo aqui. Ele poderia ter jogado aqui, né, perfeitamente um lance como bispo aqui em D3 e depois de bispo toma D3, dama toma D3, por exemplo. As pretas poderiam jogar aqui com cavalo de bem D7. E estaria tudo ok, né? Um jogo bastante equilibrado, né? A abertura ok. Acho que o desafio ia ficar mais para meio jogo e final numa partida como essa, né? Mas o Ivanchuk, a gente sabe, ele não gosta de partidas assim. Ele prefere manter as peças aí no tabuleiro e continua com torre C1. Quem sabe ele monta uma genialidade aí pra gente hoje. Cavalo de bem D7. E agora, mais uma vez, não desenvolvendo aqui o bispo de casas claras, mas primeiro com dama B3, atacando então aqui o bispo. E fazendo esse bispo se decidir, né? Tomar uma decisão. Ou ele vai para cima aqui do cavalo e já troca, ou ele vai ter que recuar via A5, ou enfim, vai voltar para D6, para E7. Vai ter que tomar uma decisão aí. Bispo toma C3, foi jogado pelo Wei Yi, então ele prefere eliminar esse cavalo e agora ficar um pouco mais forte aqui nessas casas centrais. A torre toma C3 pelo Ivanchuk. E agora ele está com a torre bem colocada, a dama bem colocada, né? Uma posição interessante aqui já para o Ivanchuk. C6 foi jogado pelo Wei Yi, e aqui tem que tomar cuidado, né? Parece que está caindo aqui um peão de B7, por exemplo, se dama toma aqui em B7, as pretas vão ter um jogo muito bom aqui com torre B8, né? Dama A6, por exemplo, a torre toma aqui em B2, ó, entrando na sétima e tudo mais. Não tem por que você permitir as negras terem tamanha atividade na partida, né? Então depois de C6, o Ivanchuk não vai para o peão, ele é um grande mestre experiente, né? Ele não vai com sede ao pote, aí ele joga simplesmente com o cavalo D2. Qual que é a ideia? Uma vez que o cavalo dele de C3 foi eliminado, né? Agora o cavalo de D2, aqui em D2 faz um pouco o papel do cavalo que estava aqui em C3, segurando um pouco aqui a casa de E4, tá?
Então a ideia desse cavalo aqui é exatamente essa. E também libera aqui casa para o bispo poder jogar, ou até o peão poder jogar aqui em F3 e segurar aqui casas importantes, tá? Então o cavalo aqui em D2 cumpre todas essas funções. Dama em A5 foi jogado aqui pelo Wei. O Wei agora pensa o seguinte, se coloca na posição do Wei. Ele já pensou o seguinte, ó, o Ivanchuk tá partindo com loucura para cima de mim, né? Esse bispo aí ainda não tá desenvolvido, o rei dele tá no centro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer minhas peças e eu vou atacar com tudo, né? Eu vou castigar, eu vou punir esse rei aí no centro. A F3 aqui foi jogada e agora um lance bem provocativo aqui pelo Ivanchuk, né? F3 enfraquecendo aqui esse peão de E3, mas dando a casa F2 para o rei poder jogar. E mais do que isso, F3 segura aqui as casas G4 e E4. O mais incrível é que esses lances estão corretos, tá? O Ivanchuk não está fazendo nenhum erro até agora. Se você põe essa análise no computador, todos esses lances são ok, mas para um ser humano, parece que esses lances são errados, né? Parece que não dá para você jogar com o rei aqui no centro, jogar um lance como F3 enfraquecendo E3. E eu me coloco aqui no lugar do Wei, eu acho que ele deve estar louco para castigar o Ivanchuk. Muitos inscritos falaram que o Ivanchuk joga como a Lila Zero, que ele não vai para os lances esperados. Eu concordo com essa afirmação. Isso daqui não parece um ser humano, né? Um grande mestre 2730 jogando aqui, né? Realmente é muita imaginação, é muita criatividade e os lances estão corretos. A torre de F em E8 foi jogada aqui pelo Wei, ele vai querer castigar esse rei no centro. Rei F2, a torre de A em C8, aqui o Wei quer jogar C5, quer abrir a posição. A partida segue agora com o bispo em E2, tranquilamente desenvolvendo mais uma peça, né? Passando aqui agora, a torre vai poder dobrar as duas torres aqui. A posição do Ivanchuk está ótima. A partida segue aqui com C5, D toma C5, torre toma aqui em C5 e torre de H em C1. Mais uma vez, tudo ok aqui para o Ivanchuk, dobrou as torres, né? Estão todas as peças muito bem protegidas aqui. Tá tudo certo, né? O rei inclusive tá bem colocado. Se trocar todas as peças aí, trocar torre, trocar dama, o rei do Ivanchuk tá até melhor para ir para um final, né? No final da partida os reis são importantes, os reis têm que estarem ativos e entrarem para a luta, né? Então tá tudo ok aqui. G5 pelo Wei, ele tá louco para atacar, bispo aqui em G3. E agora o Wei não se aguentou, né? O Wei não se aguentou nessa posição, ele falou não, é agora ou nunca, porque o Ivanchuk está conseguindo aí, pouco a pouco soltou suas peças, passou as torres, agora defendeu, já conseguiu tirar o bispo. Eu preciso castigar, né? Na cabeça do Wei, o Ivanchuk jogou errado até agora, né? Então ele vai para um lance para tentar castigar aqui o Ivanchuk. Torre toma em E3 foi jogado pelo Wei. Um lance sensacional, né? A princípio, à primeira vista. Por quê, né? Tentando expor aqui o rei do Ivanchuk. Se por acaso o rei capturar a torre, vai vir peão em D4 com cheque, dando cheque no rei e dando um garfo aqui na torre. E o rei do Ivanchuk vai ficar extremamente exposto, né? Se jogar D4, não dá para você jogar um rei D4 aqui, né? E tomar o peão e deixar o seu rei no meio do tabuleiro. Então posição complicada, né? Se você jogar outro lance aqui, vamos falar assim, ó. Vamos ver os lances candidatos. Torre toma C5 e torre toma E3. Vamos dar uma olhada nesses lances. Nenhum desses lances foi jogado na partida. Se jogasse torre toma C5, agora as pretas teriam um recurso interessante aqui de torre toma em E2 cheque, rei toma em E2, cavalo toma aqui em C5, e depois de torre toma C5, dama toma C5, a gente tem uma posição ok, melhor para as negras, né? Vamos contar aí o material, 6 peões contra 5, né? A quantidade, uma dama para cada um, uma peça menor para cada um, e o rei das brancas um pouco exposto aqui, né? Então não daria para as brancas pensarem agora aqui em capturar peão, porque o Ivanchuk... o Wei vai ficar muito bem aqui nessa posição de negras, tá? Com o rei exposto, vai poder jogar aqui com bispo D7, bispo B5, vai ficar muito bem na partida, tá? Então não foi dessa forma que seguiu, vamos dar uma olhada. Então torre toma C5 não é um lance que leva a nada para as brancas. Vamos dar uma olhada, torre toma E3. Bom, se tivesse jogado esse lance, as negras poderiam simplesmente tomar aqui em C1, torre toma C1, e aí depois de torre C3, propondo algumas trocas, torre A1, o Wei poderia manter as peças no tabuleiro. E depois de dama toma B7, dama A4, cavalo B3 e torre toma em A2, a gente tem uma posição, mais uma vez, com equilíbrio material, 3 peças menores e uma torre para cada um, uma dama para cada um, só que o Wei aqui teria 5 peões contra os 4 peões do Ivanchuk e a questão do rei exposto. Então também não vale a pena, né? Por isso depois de torre toma em E3, o Ivanchuk vai para o lance corajoso, rei toma em E3. E agora o Wei continua, fala, agora eu vou castigar, né? D4 cheque.
agora tá dando um garfo, né? Vamos dar uma olhada nas opções aqui. Bom, não tem muitas, né? O rei aqui não tem nenhuma casa para ir, a não ser F2, né? F2 ou D4. Então são esses os dois únicos lances possíveis na posição. Vamos dar uma olhada rei F2. Se tivesse sido jogado isso, a partida seguiria com D toma C3, torre toma C3, torre toma C3, dama toma C3, dama B6, por exemplo, rei F1 e cavalo D5. A gente teria uma posição, mais uma vez, com 3 peças menores para cada um, uma dama para cada um, e 5 peões para cada um. Uma posição bastante equilibrada, tá bom? Com incômodo aqui, com incômodo que o rei do Ivanchuk estaria no centro. Apesar de uma posição equilibrada, seria mais fácil jogar isso daqui de negras, né? Então depois de D4 cheque, ideias boas aqui do Wei Yi, né? Só que ele não contava que esse rei não é um rei normal. É o rei do Ivanchuk, né? Não é um rei qualquer. O rei do Ivanchuk sobreviveu a Judith Polgar no meio de tiroteio. A gente viu na outra partida do nosso canal o rei do Ivanchuk no meio de tomando cheque de dama e de torre. E sobreviveu, né? Claro, depois entrou no final e não deu muito certo. Acabou perdendo da Judith Polgar. Entrou no final pior. Mas sobreviveu o rei. Aqui é o rei do Ivanchuk, gente. Não é um rei qualquer, né? Então, rei toma D4 foi jogado pelo Ivanchuk. E agora o rei do Ivanchuk tá no meio do tabuleiro. Tem dama, torre, 2 cavalos e um bispo para atacarem esse rei. E o rei do Ivanchuk no centro do tabuleiro. E pasmem, gente, pasmem. Até agora o Ivanchuk fez os melhores lances. E vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada se bastou fazer os melhores lances ou se não vai bastar. Vamos ver. Aqui o Wei Yi continua com o lance torre E5 e esse lance tem uma função aqui de cortar o rei do Ivanchuk, né? Agora o rei do Ivanchuk está com sérios problemas aqui, né? Pode tomar checkmate a qualquer momento. Não dá para você capturar aqui a torre. Por exemplo, bispo toma E5, dama toma E5 com cheque. Única casa aqui seria rei C4 e aí dama C5. Seria um belíssimo de um checkmate, claro. O rei está aí no centro do tabuleiro, né? A chance dele tomar um checkmate é muito grande. Então torre E5 foi jogado aqui pelo Wei Yi, com todas essas ideias. E aqui, calmamente, o Ivanchuk faz o lance bispo D3, tentando trocar peças, né? Aliviar um pouco aí a posição. Bispo D3. E pasmem, gente, não tem um lance aqui muito forte de ataque. Olha isso, olha isso. As torres estão segurando aqui a casa C5, né? A dama está segurando aqui a casa de D5. Né? Não adiantaria você jogar um lance agora do tipo torre aqui D5, simplesmente o rei volta. Tá? Não tem nada, o bispo aqui está defendido pela torre e pelo rei. Não tem sequência, tá? Não tem sequência com torre D5. Então aqui é muito difícil para as pretas. Aqui eu fico imaginando o conflito do Wei Yi, né? Olha o desespero dele olhando esse rei aí em D4 e buscando um jeito de castigar e não encontrando. Ele joga aqui o lance bispo E6 com um ataque aí sobre a dama. E o Ivanchuk então captura o peão aqui em B7, ó. Dama toma B7. E o rei do Ivanchuk continua aqui no centro do tabuleiro. E mais uma vez o Wei Yi fica aqui com dificuldade de encontrar algum lance, né? Se por exemplo ele jogar aqui agora, vamos olhar, ó. Vamos imaginar aqui um lance pro... Mais uma vez aqui o lance torre em D5, cheque. O rei volta mais uma vez para E3. E tá tudo defendido, não tem sequência. Cavalo E5, ó, atacando aqui. O bispo simplesmente cavala aqui em B3, atacando a dama. O bispo tá defendido aqui pela torre. Tá tudo certo, gente. É incrível, né? É incrível. E mesmo depois aqui de dama B7 e com o rei aqui em D4 cercado por praticamente... por todas as peças das negras aqui, né? Uma torre, 2 cavalos, um bispo e uma dama e não ter uma sequência vencedora é incrível. Eu imagino a angústia aqui do Wei Yi. A partida segue com rei G7, pelo menos não vai tomar nenhum tipo de cheque. E a partida segue aqui, o Ivanchuk joga o lance cavalo E4, agora propondo mais algumas trocas, fechando também aqui nessa coluna da torre. O rei vai poder voltar daqui a pouco. Cavalo D5 foi jogado aqui pelo Wei Yi. Agora o rei não consegue mais uma vez fugir. O rei do Ivanchuk está preso mais uma vez aí na posição. Esse cavalo também faz uma pressão na torre. Mas agora sim o Ivanchuk captura aqui a torre. Não tem mais a dama entrando, né? Esse cavalo aqui bloqueou a própria dama. Então bispo toma E5 cheque. Cavalo toma E5. E aqui o lance do Ivanchuk. Simplesmente torre C5. E nessa posição, o super grande mestre chinês de 2740 de rating, Wei Yi, abandonou a partida, gente. Por quê? Pô, o Ivanchuk tá com 2 torres aí, né, no tabuleiro. Então, na verdade, uma torre a mais e a vantagem de uma torre por um cavalo. Então é muito material a mais realmente. E o Ivanchuk foi muito bem sucedido em anular as forças do Wei Yi, conseguiu trocar peças importantes, né? Agora
enfim, a dama tá atacada, o cavalo aqui tá atacado, enfim, as peças todas aí do Wei estão atacadas, não teve mais nenhum ataque e a posição vai desmoronar aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos imaginar aqui um dama toma em A2, vamos lá. Simplesmente rei toma em E5, ó. Rei toma em E5 e o rei estaria em E5 e estaria tudo bem também, não teria cheque, né? Esse peão aqui tá defendido pela dama e as pretas não teriam muito realmente o que fazer nessa posição. Cavalo F4, por exemplo, aí para tentar recuperar algum material. Simplesmente o rei voltaria para D4, dama A4, rei volta para C3 e não tem mais nenhum ataque. As peças do Ivanchuk estão todas segurando a posição e é por isso que depois de torre C5 o Wei teve que abandonar. Não tem mais continuação aqui, é muito material a menos. E mais uma partida fantástica aqui do Ivanchuk, jogada em 2017. É isso que eu falo, gente, o Ivanchuk, ele continua fazendo partidas brilhantes, tá? É muito legal ver torneios onde o Ivanchuk joga. Ele não foi o campeão desse torneio que ele jogou em 2017, ele começou muito bem, depois acabou não dando muito certo. Mas é sempre incrível ver as partidas do Ivanchuk e ele sai de lá muito feliz quando ele joga partidas criativas. Eu já vi entrevistas do Ivanchuk após a partida e ele fica realmente num estado assim, ele joga por isso, ele joga não para ganhar, né? Ele joga para criar belas partidas, para desafiar um pouco, né, alguns conceitos do xadrez. Ele é um cara que faz essa provocação, né? Em geral, nas partidas dele. Ele desafia um pouco as crenças, né? Os princípios enxadrísticos. Ele muitas vezes gosta de pôr em xeque tudo isso. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!